Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite, Neto. Cara, é uma satisfação imensa, gigantesca. É algo que não dá nem para descrever a satisfação que eu estou e que, com certeza, a minha família, a nossa família aqui de Parnaíba, né? O Neto, na verdade, professor Amorim, me dê licença de chamar de Neto, a gente tem uma relação familiar, realmente, mesmo passando algum tempo sem nos ver, quando nos encontramos, quando nos falamos pelo telefone um tempo atrás, um mês ou 2 meses atrás, foi como se a gente tivesse acabado de se reencontrar depois de uma conversa 15 minutos antes. A mesma liberdade, a mesma intimidade e confiança. Então, é uma satisfação enorme estar aqui com o Neto, com o professor Amorim Neto, falando sobre um tema que é tão relevante, falar sobre pessoas, falar sobre recrutamento, falar sobre comportamento das pessoas. A gente vê algumas pessoas, já alguns queridos nossos, dando oi, já cumprimentando a Messi, um abraço, Messi. E vamos lá, vamos conversar. Arnaldo, hoje eu estou até emocionado, meu personal Stalin, né, disse que hoje eu tinha que fazer de gravata, até em agradecimento a tudo que vocês aí em Parnaíba me proporcionam, mesmo distante, em alegria, em satisfação. Realmente nós somos irmãos. Hoje, quando eu estava, o pessoal, quem é? Eu digo, rapaz, meu irmão. Ele disse, rapaz, mas não parece contigo, não. Eu digo, não, a gente só não vai poder hoje à noite dizer um apelido do outro. Não vale eu dizer o teu apelido e nem tu o meu, né? Mas o resto, com certeza, a gente vai estar falando. Eu também quero mandar um abraço a todos os meus irmãos aí de Parnaíba que estão entrando aí, a Messia, a Cristiane, eu vi agora, parece que o Irã passou por aí, a Elícia também, né? Então, a todos os outros que eu ainda não consegui enxergar aqui, porque vocês observam que eu estou com óculos, né? Mas a gente manda um abraço muito especial. Mas vamos entrar num tema aqui, até para poder te instigar um pouco, sabe? Eu tinha planejado aqui algumas coisas para te fazer, mas eu acho que por conta da emoção acabou não funcionando nada, até meu fone de ouvido, ele teve que ser substituído. Hoje parece que tá parecendo que é a primeira live que eu estou fazendo, né? Eu acho que pelo nervosismo e pela responsabilidade. Queria mandar um abraço também a todo o pessoal da tua família, em especial a nossa mãe, a dona Áurea, tá? Um grande beijão, que eu sei que ela vai receber esse beijo aí. Mas eu queria dizer e começar a falar que a grande maioria do meu público, do nosso público, aqui com o Papo Seguro, que começou numa brincadeira, hoje é uma brincadeira bem séria, né? Que as pessoas começaram a aprender e a discutir muita coisa. Então, a grande massa, uma boa parte deles, viu, Arnaldo, eles são empreendedores. E uma vez eu estava escutando e lendo um livro de um pensador brasileiro, de um escritor brasileiro, economista, e ele falava que o brasileiro já nasce com esse espírito empreendedor, né? E eu queria que você falasse mais aí sobre falar de administração de empresas, características, princípios. Eu queria que você ficasse bem à vontade para a gente começar a entrar nesse encorajamento que a gente tem que passar para o nosso público aqui no Papo Seguro. Fique à vontade, Arnaldo. Beleza. Se eu vou ficar à vontade, então eu vou arregaçar aqui a manga, né? Porque eu botei devido ao protocolo. Eu estive vendo umas lives suas, todo mundo muito arrumado, rapaz, deixa eu botar também. Inclusive, fazer uma observação ali do quadro do fundo, que toda vez você troca também. Hoje especial para você, pela primeira vez, a minha mãe está aqui, presente, assistindo. Esse aí foi pensado, foi tirado de um acervo que eu tenho aqui no quarto, que era dela. E eu pensei em colocar o quadro com meu pai, que está assistindo, viu, pai? É a mamãe aqui, papai também está assistindo, Arnaldo. Foi um dos primeiros a entrar. E eu coloquei a mamãe só porque o quadro do papai tinha 2 buracos e na parede só tinha um prego. Não dava para encaixar a foto dos dois. Tá bom? Mas vamos lá, cara. Beleza. Então, falando sobre empreendedorismo, né, fica bem legal a gente centrar esse assunto voltando lá para o nosso passado, né? Eu lembro que
papai, a vida dele toda foi em cima de um Jeep. O papai tinha um Jeep verde, Willys Overland 57, e Verdade. ele tinha 3 marchas só, primeira, segunda e terceira. Quando a gente viajava para aqui para perto, para ir para a praia era uma viagem, né? E para descansar da terceira, botava no ponto morto. Eram 4 quilômetros com 1 litro. E era um suplício. Mas era bom demais. E o papai tinha um ciúme gigantesco desse Jeep. Eu lembro que a primeira vez para quem eu vi o papai emprestar esse Jeep foi para o Neto, foi para ti. E eu fiquei realmente muito impressionado com a confiança que o papai estava depositando, sabe? Independente de ter habilitação ou não, eu acredito que naquela época você já tinha habilitação, e eu era uma criança saindo das fraldas. mas era uma confiança muito grande. E isso a gente entende, por isso dá para entender já o que é empreendedorismo. Como é que a gente percebe isso? Pelo fato de você ter, antes de fazer a proposta para o meu pai, você ter sedimentado toda a relação, ter construído toda uma confiança, uma confiabilidade, mostrar para ele que você era digno dessa confiança, e depois dar o golpe, e depois pedir a ele essa confiança. Então, o empreendedorismo é isso. A gente vê que está muito relacionado a se arriscar. O termo empreendedor, ele vem da língua francesa e está muito relacionado a arriscar-se. Mas se arriscar diminuindo praticamente a zero a possibilidade de dar errado. Ninguém vai brincar de roleta russa, ninguém vai brincar. O empreendedorismo exige responsabilidade e exige também que eu tenha um compromisso com quem vai confiar em mim. Então, a gente parte desse ponto para que a gente possa entender sobre o que é empreendedorismo, né? Beleza. Arnaldo, quando você falou do Jeep do seu pai, e a gente sabe que o empreendedorismo ele também é alimentado por sonho, né? Ele é alimentado por sonho, E você me fez realmente voltar. Eu até me emocionei quando você começou a contar essa história, porque é a mais pura verdade. E naquele momento, seu pai estava me realizando meu sonho, que era dirigir um Jeep. Esse sonho ele cresceu tanto que na semana passada eu tive a oportunidade de rever o Jeep do seu pai depois de anos, através do seu irmão, o Armando. Ele é o fiel depositário hoje. Ele me proporcionou a visão direta do Jeep. E eu fiquei tão assim que eu também adquiri um Jeep, não do mesmo ano do seu pai, não da mesma qualidade, mas pelo sonho de criança. Isso está muito intrínseco, está muito ligado ao empreendedor, que é a questão do sonho. Mas o sonho ele precisa ter o engajamento, ele precisa ter a força, ele precisa ter a coragem. E como é que a gente vai, agora mudando de assunto, porque o empreendedor só ele não vive. Hoje nós estamos participando de uma live, inclusive eu fiz e estou fazendo em público o convite para a Cristiane Maia, de Parnaíba, para fazer uma live comigo, porque ela é empreendedora, né? E é bom a gente ter essas pessoas que sonham, que buscam, que transmitam para o meu alunado, para o pessoal que me segue, para o pessoal que me assiste, essa força. Muitos têm muitas vontades. Então, como que eu me identifico como empreendedor e como eu devo fazer para montar a minha equipe, já que uma vez, hoje, no mundo atual, globalizado, um empreendedor só não faz verão, ele precisa de um time. Beleza. A gente precisa entender que o empreendedorismo vive em busca de um sonho, é necessário um sonho. Mas esse sonho, ele tem que ser rentável, ele tem que gerar receita para mim, porque senão vai ser só um hobby. O seu Jeep, por exemplo, eu tenho certeza que ele lhe gera muito mais gastos do que benefícios financeiros. É um hobby. Quando o sonho, a realização do sonho nos gera receita, nos gera dinheiro, aí sim a gente passa a ser empreendedor, a gente passa a agir como empreendedor. E eu
empreender sozinho, eu posso. Por exemplo, se eu faço um curso de cabeleireiro e boto uma barbearia na minha casa, eu estou sendo empreendedor individual. Se eu pego a minha moto e vou trabalhar de motoboy, eu estou sendo empreendedor individual. Se eu sou um engenheiro, eu sou um empreendedor individual. E advogado, qualquer outra área, desde que eu esteja sempre buscando coisas novas. Essa é uma possibilidade muito, muito plausível e muita gente vive, ganha dinheiro e fica rico com isso. A questão é que a gente, muitas vezes, na maioria das vezes, precisa somar mais força, precisa somar esforços para que a gente possa chegar adiante. E nessa necessidade de somar esforços, a gente precisa entender o que é que eu quero. Primeira coisa, o que é o meu negócio e para que o meu negócio funciona. Eu vou trabalhar com pizzaria. A pizzaria que eu vou vender é só a pizzaria que eu vou trabalhar é só para saciar a fome das pessoas ou além de saciar a fome das pessoas, eu vou agregar para que as pessoas venham com suas famílias e façam momentos divertidos, façam momentos de descontração, tem um espaço para a sua criança, tem videogame, tem uma... Cada negócio vai ter um apelo diferente e esse apelo está intimamente ligado com a missão dele. Por exemplo, todo negócio tem que ter uma missão, toda pessoa tem que ter uma missão. Uma pessoa, eu gosto de falar isso, uma pessoa não pode, uma empresa não existe só para ganhar dinheiro. Se você diz que uma empresa existe só para ganhar dinheiro, você vai ter que concordar comigo que uma pessoa também vai existir só para respirar. E a gente não existe só para respirar. Respirar é uma necessidade que a gente tem para que a gente se mantenha vivo. Na sala de aula eu sou até mais ousado. Eu falo que a gente não vive só para comer e descomer. Mas como o seu público é um público refinado, eu não vou falar isso. Pode falar. A gente entende que a missão ela vai muito além da subsistência. O dinheiro é fundamental, mas não é pelo dinheiro que as empresas existem. As empresas existem para realizar sonhos. As empresas existem para resolver problemas. E você vai optar por uma ou por outra de acordo com a que se assimila mais com a resolução que você procura. Inclusive, sim, pode prosseguir, teu raciocínio. Pode prosseguir. Tá. Então a gente... Não, diga lá o seu, inclusive, eu tô massa aqui, tá? Aqui o pessoal... Vai, 1 hora, né? Vamos mandar um abraço pro meu compadre Laércio. Ele disse que tem uma pergunta. Uma sociedade no início do empreendimento é bom ou ruim? Uma sociedade. Faço muitas parcerias para divulgar meu trabalho como fotógrafo. Diga de passagem que meu compadre Laércio é um dos melhores fotógrafos do Nordeste, eu conheço, e eu indico a todo mundo de Parnaíba. Já estou fazendo merchandising, viu, Laércio? Mas antes de você responder, eu queria mandar um abraço para o doutor Jadilson Macedo, né, que está nos assistindo, minha tia Fátima, o Iago Araújo, o Carlos Oliveira, o pessoal da Zingara, Reforma, Construção, enfim, qualquer coisa, Zingara, Imperatriz, Ana Carol, né? Então esse pessoal está tudo aqui, ó, o Gutenberg, que não perde uma, né? A Messinha mandando mais um beijo lá pra gente. Então faça essa resposta aí. A sociedade é bom ou é ruim, meu amigo Arnaldo? O Laércio é seu primo de sangue e um amigão nosso também, né? Meu amigo de infância também. E realmente um ótimo fotógrafo, excelente fotógrafo. Já fez serviço para nós também, já fotografou a Mariana. Laércio, as parcerias, essa pergunta é um presente. As parcerias, elas são muito importantes desde que elas venham complementar alguma falta que você tenha. Se você tem um parceiro que vai trazer para você a mesma coisa que você já tem, é desnecessário, não precisa. Você vai só arrumar mais gente para fatiar o bolo. Mas se você encontra um parceiro que vai trazer
algo que some, algo que você não tenha, aí sim é perfeitamente aceitável e é como as sociedades, as parcerias se mantêm. Quando você oferece algo em benefício daquela pessoa que está com você. E do mesmo jeito, a recíproca se repete. Quando não existe esse ganha-ganha, quando só um dos lados se beneficia, ou nenhum dos lados vai se beneficiar, a coisa não funciona. É como um casamento. É necessário que um entenda a importância do outro para que funcione. É necessário que um dê o seu esforço para que a coisa ande direitinho. Perfeito, gostei da resposta. Agora eu quero te voltar para o assunto do tema, né? Certo. E você vê que eu fugi um pouquinho do que a gente estava conversando, mas eu vou voltar, né? Eu tô querendo montar, eu quero montar uma empresa, estou montando uma empresa, né? E qual é a importância certo. Que eu devo ter, ou qual é a observação que eu devo ter ao montar o meu time? Tá, Neto, é o seguinte, você já sabe qual é a sua missão, já sabe por que a sua empresa vai existir, que não pode ser só pelo dinheiro. Ok, você sabe qual é a sua missão, você sabe onde você quer chegar. Quando você vai montar o seu time, você precisa ver quais são as competências que você precisa somar. Algo muito parecido com isso que o Laércio falou. Você vai procurar uma parceria. Um funcionário é uma parceria. O termo funcionário é, inclusive, aquele que vai ajudar no funcionamento, né? Então, vamos lá. Vai procurar esses que vão lhe ajudar na parceria, os funcionários. Quais competências você precisa? Você vai elencar essas competências. Você vai dizer quais são os conhecimentos que a pessoa precisa ter. Quais são as habilidades que a pessoa precisa desenvolver. Quais são as atitudes que você espera que essa pessoa tenha. Deixando isso bem claro, você vai poder partir para o recrutamento e a seleção com muito mais tranquilidade. Qual é a diferença entre recrutamento e seleção? O recrutamento é quando você anuncia, precisa-se de. Aí você vai dizer quais são as características das pessoas que você precisa. Quantas pessoas você precisa. Eu lembro que sempre no início do ano passa aquele propaganda na TV de recrutamento do Exército, né? Você, jovem, de 18 anos, sexo masculino, procure um quartel, uma seção militar para você fazer o seu alistamento. Isso é recrutamento. É quando você chama as pessoas para uma determinada tarefa. As pessoas vão. Quando você faz o recrutamento na sua empresa, é importante entender isso, você não pode fazer esse recrutamento pensando apenas no número de vagas que você tem para preencher. Você tem 3 vagas para serem ocupadas. Então, não recrute só 3 pessoas, recrute mais. Porque alguns desses vão ficar pelo caminho. Entendi. Então, essa é uma necessidade que a gente precisa ter. Então, você vai dizer, eu participei uma vez de uma seleção, eu como recrutador, estávamos eu e o dono da empresa. E uma seleção para dentro de uma universidade, inclusive, com os universitários para realizar uma determinada tarefa lá na empresa. Nós fizemos a lista das competências que precisava ter, fizemos a entrevista, teve prova escrita, tudo beleza. Quando foi no dia seguinte, nós entramos em contato com a pessoa que nós tínhamos achado mais interessante, ela foi lá para a empresa para o treinamento. E a gente cometeu um erro muito, muito primário. Porque nós estávamos dentro da universidade fazendo um recrutamento com universitários, nós confiamos que todos tinham conhecimento e habilidades com o computador. Nós pegamos um texto simples e dissemos para ela, digite isso aqui para a gente mandar um e-mail, e a moça não sabia ligar o computador. Não é que ela não soubesse onde é o botão,
porque às vezes muda de um lugar para o outro. O computador estava ligado e ela não sabia abrir o Word. Ela não sabia digitar. Ela não sabia a posição. A gente nem queria velocidade, não. A gente só queria que ela digitasse. Ela não sabia. Então, é necessário, para o bem da empresa, que você diga bem criteriosamente quais são as características que você precisa, quais são essas competências, para que não tenha esse prejuízo. Ah, a fila anda. De tarde já tinha chamado a outra. Mas foi um prejuízo de meio expediente de trabalho. Então, a gente... E também para essa jovem, foi frustração. Ela, de certa forma, não se sentiu bem, porque não foi dito para ela que precisava, né? Então, tudo isso a gente precisa observar para evitar esses transtornos. Antes de a gente prosseguir, eu queria mandar um abraço. Rapaz, você está sendo muito prestigiado hoje, né? Hoje o Dr. Robert está lhe assistindo aqui, já deu um tchauzinho. A mestre, doutora Kelly Souza Pires, nossa parceira, colaboradora, que está sempre conosco, né? O Leonardo entrou aqui, ó. O Léo, filho do Nilton, entrou aqui. Um beijo aí em vocês, menino. Foi meu aluno, né? O Léo. Ó, figura. Doutora Míria, uma das melhores advogadas do Maranhão, aqui presente, não perde uma live nossa, minha amigona. O Laércio eu já falei dele, a tia já falei dele, a equipe aqui me mandando um abraço. Agora eu vou voltar num assunto que é meio chato, né? A questão de gestão, né? O gestor ele tem que estar atento a todas essas situações. A gente sabe que no tempo dessa pandemia aí, né, houve modificações estruturais na empresa, né? Estruturais em todos os sentidos, né? Teve que se produzir mais com menos e teve que fazer das tripas o coração, né? Eu tenho conversado com alguns amigos meus empresários e eles têm colocado isso para a gente, né? Que as dificuldades hoje eles têm que produzir mais com menos pessoas, com menos colaboradores, com menos tudo. Então aí vai a pergunta agora, que é uma pergunta assim meio problemática. Como fazer esse colaborador produzir às vezes uma vez e meia ou duas vezes mais por conta de uma situação ímpar, né? O que é o principal motivador? Porque a gente sabe que todo mundo trabalha por dinheiro, mas qual é o principal motivador que eu posso levar para esse colaborador? Uma vez que empresa não tem coração, empresa tem CNPJ. O que eu posso dizer isso para esse colaborador, para ele se sentir satisfeito na empresa e saber que ele vai ter que se dedicar um pouco mais? Empresa tem cofre, né? Em vez do coração. CNPJ. Tem CNPJ. Neto, essa questão da produtividade, ela é importante e é um cuidado que a gente deve ter sempre, né? Produzir mais com menos, ou produzir mais com menos, é o ideal, ou produzir a mesma quantidade com menos, que também é um aumento de produtividade, sem diminuir a qualidade. O ponto principal disso aí é não deixar que a qualidade caia. Então, beleza, entendemos isso. O que a gente precisa fazer para que a gente não caia nessas questões, não deixe que isso caia? Existe uma série de teorias de motivação dentro da administração, dentro da psicologia, né? A gente vê inúmeros teóricos que falam sobre isso, os mais famosos. Tem Maslow, com a pirâmide de Maslow, tem a teoria X e Y, tem Herzberg, tem alguns teóricos que falam sobre isso. E ultimamente eu digo já agora, no século XXI, a gente ouve muito sobre a gamificação. Gamificação é um termo aportuguesado de gamification. Surgiu em 2010, aproximadamente. E o que é isso? O que é essa gamification? É pegar técnicas de videogame, que a gente joga na televisão. Eu ia na casa do Laércio e via ele jogar, porque eu nunca tive habilidade com aquilo.
na época do Atari ainda, depois ele teve um Nintendo, não sei o quê, e eu nunca tive habilidade com isso. Mas eu entendo que o propósito estabelecido no trabalho, que é realmente a linha de uma gamificação, faz uma diferença gigantesca com o grupo de colaboradores que a gente vier a ter. Como isso? Será que só o dinheiro não seria suficiente? Não, só o dinheiro não, porque a gente se acostuma com o dinheiro. Eu lembro demais, eu falo isso nas salas de aula. Eu não trabalhei de forma remunerada até os meus 18 anos. Quando eu fiz 18 para 19, estava servindo tiro de guerra, naquela época do tiro de guerra, de 18 para 19 anos, eu comecei a trabalhar com o meu cunhado, com o Irã, na farmácia, fazendo entregas dos remédios. Eu chegava da faculdade, 10 da noite, e ficava fazendo entregas até meia-noite com ele. Parnaíba era outra Parnaíba, 20 anos atrás. E eu recebi o meu primeiro salário. Cara, quando eu recebi o meu primeiro salário, a satisfação que eu tive de comprar o desodorante com o meu dinheiro foi algo sem preço, sabe? Foi algo impagável. A felicidade que eu tive de chegar no supermercado, escolher qual fragrância eu ia comprar, pegar e dizer, olha, isso está aqui. E a moça me dá o troco e eu não ter que devolver o troco para ninguém, aquele troco também seria meu, isso foi algo impagável. Mas depois, com o tempo, isso vira trivial. Eu hoje compro desodorante, mas compro desodorante só para não incomodar o povo. Beleza. Do mesmo jeito, é a sua casa na praia, é uma casa na serra, é uma viagem por ano para a Europa, é ir para a Disney de 2 em 2 anos. Essas coisas materiais, a gente se acostuma e daqui a pouco a gente não vai mais se sentir motivado por isso. Porque a gente já tem e a gente vai querer mais. Quando trabalha a gamificação, a gente vai buscar questões que mexam com o brilho da pessoa, com questões valorativas da pessoa. Para um, vai ser dinheiro. Para outro, vai ser o ego, vai ser um elogio, vai ser o nome na placa, o funcionário do mês. Para outro, vai ser uma viagem com a família. Para outro, vai ser uma caixa de cerveja. Para cada um, vai ser um prêmio diferente, desde que eles batam as metas. Entendi. E assim a gente vai trabalhando aquilo que de fato importa para cada colaborador. Porque o camarada vê o nome dele no mural e diz assim, ó, grande coisa, isso aí não aumenta um pão na minha mesa. Isso dói. Isso dói porque o RH que preparou aquilo ali fez com muito carinho. De repente, vê isso depreciado. Então, o propósito, o raciocínio da gamificação é muito bom, porque ele vai dar para cada indivíduo o resultado que espera. Eu aplico a gamificação para a Mariana, que é minha filha de 5 anos. Eu também, putado. Ensinando a tarefa dela. Ensinando a tarefa dela, eu disse, Mariana, se você fizer essa tarefa aqui, agora, em 5 minutos, eu mostro para ela o que é 5 minutos. Eu vou fazer cavalinho com você daqui até a porta, dá uns 20 metros. A Mariana tem quase 30 quilos. E aí eu fico de 4, ela senta nas minhas costas e eu ando esses 30 metros com ela. Para ela, isso tem um valor absurdo, muito maior do que se eu desse um saco de bombom. Então, a gente vai trabalhando isso e vai ampliando as possibilidades com os colaboradores também. Ó, eu quero fazer uma observação, doutor Robert, eu vou pegar bem aqui, ele faz uma observação aqui, ele diz que para Maslow, motivam mais as questões de autoestima segundo sua pirâmide. É só uma contribuição. O Dr. Robert é um estudioso, né? Quero mandar um abraço também e falar para o pessoal que está assistindo aí, que a gente tem um apoio técnico de 3 grandes professores, professor Cláudio Henrique, professor Marco Jean, que já, inclusive, fez menção à sua apresentação, disse que é isso mesmo que você está falando, que você está de parabéns, está gostando muito. Obrigado. E o professor Vitor Nobre, lá em Patos, na Paraíba, cidade espetacular, ali próximo à Serra da Borborema, na base da Serra da Borborema, que também faz parte do apoio técnico com a gente aqui
nos dando suporte técnico e observação. E hoje a gente tem aqui também a presença do professor Robert, doutor Robert, desculpa, doutor, né? Mas eu quero mandar um abraço para outro doutor, esse é o doutor do meu coração, gente que mora no meu coração, meu amigo Franzé, que acabou de entrar aqui, esse é top de linha, e eu faço amar essa criatura, tá? Então, mas eu queria... Nós dois, viu? Tá certo, é gente demais. Eu queria falar, até me esqueci, mas tem uma pergunta aqui, enquanto eu me lembro, eu acho que é seu irmão, porque eu não vi, foi a equipe aqui que anotou, que é do Armando. Não sei se é o Armando, seu irmão, deve ser, né? Ele tá de férias, deve estar curtindo aí uma livezinha e tá mandando a pergunta. Como as empresas vão se reinventar diante nessa nova realidade e como isso se daria? Como elas vão se reinventar diante dessa nova realidade e como elas se daria? Se foi a pergunta do teu irmão, ele botou, foi pra ti. Ó, o Robert mandando um abraço aqui. Irmão é assim, irmão bota pra voar. Não, mas que ele confia no taco. Ele não ia mandar se não confiasse no taco, não. Será que eu não mandei para ele antes essa pergunta? Eu sempre faço isso. Eu tô rindo aqui para ganhar tempo para pensar. Eu acredito que não. É o seguinte, as empresas, elas vão se ajustando de acordo com as capacidades dela. Por exemplo, essa farmácia que eu falei agora há pouco, a farmácia do Irã, ele fundou em 1997, no milênio passado. Ó, tá, o Armando tá dizendo que é ele mesmo. Um abraço, Armando. Um abraço. Um beijo aí para você também, Armando. Viu, Neto? Então, em 1997, 96, alguma coisa assim, o Irã fundou a farmácia Telesaúde, o nome. Nessa época, 22, 23 anos atrás, ele já trabalhava com o que hoje se aportuguesou de delivery. Na época, era entrega em domicílio. O português evoluiu e virou delivery no português. É verdade. Ninguém fala mais entrega em domicílio, não. A gente diz assim, entrega em domicílio, hein? Não, a gente só faz delivery. É verdade. Estamos aprendendo inglês de forma involuntária. Pode. Goela abaixo. Vamos lá. A gente já falava inglês na nossa infância, né? O Curry lá, o matador, a gente já chamava de Curry, já faz muito tempo. É verdade. Pois sim. Então o que a gente vê? As empresas vão se ajustando às realidades em que elas estão inseridas. O Irã, naquela época, já percebeu uma necessidade do público-alvo dele, do cliente que ele pretendia atender, não ter tanta facilidade de deslocamento. Então, ele tinha como público-alvo os idosos, ele tem uma habilidade gigantesca de tratar com os idosos, hoje já é um deles, né? Rapaz! E aí, olha o Salles, rapaz, que satisfação. Um abraço. E aí, o que ele fez? Ele criou essa cultura dentro da empresa dele. As pessoas ligavam e a gente ia fazer a entrega. Tinha hora que eram 3 pessoas entregando isso 20 anos atrás, ao mesmo tempo. E observe que hoje muitas empresas ainda não têm essa cultura. Muitas empresas ainda não entregam em domicílio. Tem empresas grandes aqui do Piauí que não tem um site para fazer a venda online. Empresas grandes, eu não vou dizer o nome porque não convém, mas empresas grandes, top, com nome de Estado, inclusive. E aí a gente percebe que acaba forçando isso aí. As empresas vão ter aquela história da missão, né? A empresa vai perceber a sua missão e vai buscar realizar essa missão. Dentro dessa realidade em que ela estiver, as empresas vão se consolidando.
os clientes vão se ajustando também. E a empresa vai ver o que, que ela precisa fazer para atrair mais clientes. E as pessoas vão ser clientes de uma ou de outra se aquela política praticada convir a ela. Arnaldo, E aí, sim. deu uma cortadinha aqui, mas eu quero te fazer uma pergunta. O tempo, quando a entrevista é boa, o tempo passa rápido. Como é que eu me identifico como empreendedor? Porque tem muita gente que tem a vontade desgraçada de montar o seu negócio. Eu quero montar, eu quero vender bolo de chuva, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê. Mas a gente sabe que para ser empreendedor tem que ter umas características. Resiliência, coragem, autoestima e por aí vai, né? Como é que eu me identifico? Sim. Como é que eu identifico assim, poxa, eu sou um empreendedor? Porque a gente sabe que nem todo mundo nasceu para cantor. Uns nasceu para cantor, outros nasceu para ser músico, outros nasceram para aplaudir. Como é que eu me identifico como empreendedor? Renato, primeiro é a paixão por aquilo que você está vislumbrando. Você precisa ter um compromisso com isso que você está vislumbrando, isso que você quer fazer. Não pode ser só por dinheiro. O dinheiro não pode ser o motivo do seu trabalho. Primeira coisa. Segunda coisa, você precisa ter, como você falou, eu postei hoje no Instagram, quem puder olhar depois aí da live, não vai agora não, vai só depois, olha lá, Arnaldo ADM, tem um quadrozinho que eu faço uma brincadeira, isso pode Arnaldo. E aí, eu coloquei assim, aquele ditado popular que diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí tem a pergunta, isso pode, Arnaldo? Eu respondi, sim, a regra é clara, como o Arnaldo César Coelho responderia, né? E eu digo, as características como dedicação, insistência, persistência, determinação, obstinação, são decisivas para que tiremos projetos do papel e alcancemos os nossos sonhos. Não é só a gente ter o sonho de realizar algo. Ah, eu tenho um sonho de ter uma padaria. Por que você tem esse sonho de ter uma padaria? Porque eu gosto muito de pão. Não faça isso, não. Não é porque você gosta de comer pão que você vai botar uma padaria. Você vai se quebrar todinho. Você não vai conseguir vender. O meu primeiro negócio, Neto, a minha primeira empresa foi um bar. E eu não bebo. Eu experimentei beber na adolescência. Tomei um porre virulento, vergonhoso, e nunca mais quis beber na vida. Fui ajudar o barman a servir as doses que estavam sendo pedidas. A gente tinha 40 mesas na área. Era muita coisa. E a primeira dose de uísque que eu servi, de uísque que eu servi, eu coloquei uma fatia de limão. Não tinha o menor conhecimento. Não tinha o menor conhecimento. A dose não foi pro lixo, porque a gente guardou ali pro garçom beber depois. Foi servindo Cuba Libre, botava limão, gelo, e coca e rum e tal. E aí, na hora, uma dose de uísque, eu fui na mesma e botei. Não é a mesma coisa. A gente não pode entrar no empreendimento que a gente nem que tenha um grande amor por aquele produto, que a gente vai acabar consumindo sem pagar, nem sem conhecer nada. Então, precisa estudar a respeito. A gente precisa ter um compromisso com aquilo que a gente vai fazer para que a gente possa perpetuar o nosso negócio. Perfeito. Não pode ser só pelo dinheiro e tem que ter compromisso com o cliente, com o negócio e conosco. Eu acho que a paixão ela é fundamental nisso, né? Eu fico muito assim triste quando eu vejo colegas meus de trabalho, e quando dá no domingo que o Fantástico toca aquela musiquinha, é fantástico, aí eles começam a imaginar, poxa vida, amanhã é segunda-feira, é dia de ir pra guerra, é dia de pegar no batente. Eu acho isso assim um pouco triste, porque a gente vê que aquilo ali não é um colaborador empreendedor. Ele é um colaborador que está ali para a corrida dos ratos, né? Eu vou correr aquele mês para receber meu dinheiro no final do ano. Eu acho que o emprego, ele qualquer situação que você faça de trabalho, ele é algo que te faz cidadão, né? Então eu acredito que as pessoas deviam mudar essa frase, vou para a batalha, vou para a guerra, dizer vou para a festa. Eu costumo dizer que tem muita gente do IFMA aí me assistindo,
Mas o que me mantém firme assim, no propósito de dar aula hoje é a alegria que eu sinto com com os meus alunos. Não é com diretoria, não é com outros colegas de trabalho, não, é com os meus alunos. Eles é que me motivam. Então eu tenho alegria e satisfação de dar aula para eles. Eu faço da minha aula um show, onde eu vou, acima de tudo, não ganhar meu pão de cada dia, mas para me divertir. Isso foi muito legal o que vocês falaram. Mas antes disso, eu vi uns coraçãozinhos passando aí. Eu gostaria que quem estiver gostando do Arnaldo, que não é o César Coelho, mandasse meio mundo de coraçãozinho aí pro Arnaldo, né? Mandasse os aviãozinhos. Cadê os coraçãozinhos, galera? Vai lá, mamãe, tá na hora. Mas, rapaz, não acredito. Cadê os coraçãozinhos? Não são que os coraçãozinhos batem os corações. Ah, começaram a aparecer os coraçãozinhos aí. Tem que haver os coraçãozinhos. Pois é, eu estou muito, 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 muito feliz com as coisas que estão acontecendo. Infelizmente, nosso tempo já está terminando, né? E a gente fica muito feliz que os anos passaram, meus cabelos caíram, os cabelos brancos apareceram, a sua barba está mais ou menos, meio branco, meio preto, a minha já tá todo branco, mas o que nós não perdemos ao longo desses anos foi a essência da criação que nós tivemos, né? Eu estava vendo nossos colegas de infância passando aí, né? A gente é para quem não sabe, né, galera, o pessoal que está assistindo aí, que vai assistir, a gente é de uma comunidade, de um local em Parnaíba. Hoje é um local legal, mas ali na Avenida Álvaro Mendes, em frente ao Muro do Lauro Corrêa, em Parnaíba, onde todos nós nos Calçada do grupo. a gente tinha algumas expectativas e só teve um caminho. Era através do estudo, foi que a gente conseguiu estar em Itália, e eu estou muito orgulhoso. E antes de encerrar, eu queria deixar Tá faltando ainda uns 10, 12 minutos, mas eu queria falar isso logo, porque é merecedor, Arnaldo. Eu tenho conversado com você há mais ou menos uns 2 meses, a gente tem pensado em alguns projetos, a gente não pode falar os apelidos, viu, Mércia? A Mércia está querendo que a gente fale os apelidos. Não pode falar apelido aqui, senão nós somos... Até porque ia ser uma goleada, não tem apelido, né? Não podemos falar os apelidos. Aí, então, para quem não sabe, né, eu procurei fazer mestrado numa área de gestão, né, e desenvolvimento. Então, eu passei durante uns 3 anos aí, há 3 anos, mais ou menos, 3 anos e pouco, e eu venho tendo contato, viu, Arnaldo, com os melhores economistas, os melhores administradores de empresas do país. Isso no eixo Rio-São Paulo e Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Eu tenho contato com esse pessoal diariamente. Existe uma diferença muito grande, e isso eu gostaria que todo parnaibano, todo pessoal do Piauí tivesse muito orgulho do Arnaldo. Porque eu tenho contato com essas pessoas, eles não sabem passar de forma didática, de uma forma estrutural. Me desculpe se tem alguém escutando, não é para carapuça de nenhum de vocês, doutores e mestres, mas o ato de falar com propriedade, explanar com propriedade, passar o que se interessa com simplicidade, eu vou dizer, meu irmão, você está de parabéns. Existe um título que a gente não adquire nas escolas, que é o do carisma, que é o do desenvolvimento, que é o desenrolar, que é o de falar, é o que dá simplicidade. E esse você já nasceu com ele, viu? Fico muito, 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 muito orgulhoso de hoje você estar aqui na minha frente apresentando, e emocionado até apresentando hoje uma live comigo, porque eu quero te fazer um convite. Existe aqui em Imperatriz um movimento muito sério chamado Na Prática. Eu já vou deixar o convite no ar, não quero que você me responda, isso vai ser em particular. O Na Prática nada mais é um movimento onde a gente ajuda as pessoas, principalmente pessoas do Instituto Tecnológico, que queiram realmente na prática se desenvolver, e a gente abre também para o público externo, são salas fechadas, e a gente dá, por exemplo, ontem a gente teve aula de redação com o professor Reginaldo, show de bola, foi um projeto idealizado pela gente, e ele dá para as pessoas que não têm dinheiro para fazer um cursinho, que não têm dinheiro para ter uma aula de redação. Amanhã já é minha aula no curso de edificação, onde eu ensino a construir de uma forma simples,
onde eu trago os alunos na quinta-feira. Então, existe um projeto e vai aqui meu convite, você vai ser o primeiro a ser convidado fora do nosso eixo, para fazer parte pela tua desenvoltura, para fazer parte do Na Prática. E além do convite, eu quero que você assuma a área do Na Prática. Depois a gente vai falar em off, isso é muito grande, é gigante. E eu quero que você seja o cara que vai assumir com toda a responsabilidade e montar a equipe das pessoas que vão dar aula e que vão de forma voluntária. A gente não ganha dinheiro para isso, é só para ajudar o povo. De forma voluntária, 1 hora por semana que a gente dispõe, mas você vai fazer parte desse grupo em reuniões. É o primeiro fora esse eixo que eu quero fazer esse convite e para tomar de conta do pessoal de administração. Se você não me dê a resposta agora, depois a gente vai conversar com muita clareza, porque onde a gente tem conhecimento. 4 minutos? Conhecimento não pode ficar aprisionado, Arnaldo. Você é um cara fora do comum. Para apresentar essa live, eu li muitas coisas sobre você, por exemplo. Só para mostrar aqui, eu estou aqui na frente do meu computador, aí você coloca assim numa das coisas que você escreveu. A administração de empresa caracteriza pela aplicação dos princípios, normas e funções dentro de companhias. É o elo entre o direcionamento de ações e gestão de recursos, e cabe ao profissional da área saber adequar os meios, insumos e medidas certas, levando à tomada de decisões que beneficiem tanto as organizações quanto seus colaboradores. Isso é frase, Arnaldo, de quem tem estudo, cara. Isso é composição de texto de quem tem estudo e eu fico muito, muito, muito orgulhoso disso. Você pode ter certeza. E aí a gente tem 3 minutos, eu gostaria que você se despedisse. Eu já estou me despedindo de todos os meus irmãos aqui. Muito obrigado. O Arnaldo com certeza vai ser um carimbo aqui na live Papo Seguro. Hoje a gente tem pessoas que nos assistem na Espanha, Portugal, Estados Unidos, Bolívia, Paraguai, o Brasil todos. Está lá no IGTV, fica gravado lá e depois você pode copiar e assistir com mais calma aí a apresentação do Arnaldo. Arnaldo, se despeça aí para os nossos amigos. Cara, eu tinha decorado um texto bem bonitinho, rapaz. Agora eu esqueci, foi tudo. Não faça uma besteira massa, dessa. Foi excelente. Foi excelente. Foi algo realmente inominável, né? Não tem o que a gente dizer para agradecer essa lisonja toda. E tanta galera aí, tanta gente tão querida por nós aqui, também prestigiando, né? A Fátima Amorim, o Laércio, a Messi, a Cristiane, a Licinha, o Franzel, o Armando, a Licinha, o Irã, Zé Neto, todo mundo aqui, o pessoal daí também. Isso nos dá muita satisfação e mostra que tudo que a gente tem feito tem valido a pena. Faz uns 3 meses atrás, final de abril, eu criei um canal no YouTube, chama Arnaldo ADM. E o primeiro vídeo que eu botei, eu mostrei para a Messi e disse, Messi, fala pro Neto, manda para o pessoal aí para dar uma força. E aí, pouco tempo depois, de tarde, você me ligou e eu estou falando pro professor Arnaldo Aguiar, e eu conheci a voz imediatamente. E foi uma satisfação gigantesca. De lá para cá, a gente, esse final de semana, conseguiu um número de 500 inscritos, né? Hoje a gente está com 503, eu espero que agora com os que estão assistindo a gente consiga ampliar esse número, mas não é comparando com os grandes youtubers. 500 é lá nada. Isso são, Neto, 5 centenas de pessoas que dedicam parte do seu tempo a nos ouvir. Cara, isso é impagável. Isso é de um valor imenso e nos dá muita responsabilidade. Faz com que a gente acabe estudando muito mais e desenvolvendo de forma muito mais responsável a comunicação que a gente precisa fazer. A Messi é a nossa garota propaganda aqui. E no Instagram a gente também está aí chegando a 1000, você passou de 1000 já. Mas é muito pouco, eu conheço gente que tem 5. Não importa. O que importa é o compromisso que a gente tem com esses que estão conosco. Nós vamos nos comparar com o que nós éramos uma semana atrás, um mês atrás. E a gente precisa, como o Armando perguntou agora há pouco, a gente precisa
Edilene é uma querida, hoje administradora, foi minha aluna na faculdade e sempre muito cuidadosa, muito carinhosa, muito zelosa das nossas disciplinas. Então, a gente precisa entender que precisa sair dessa pandemia melhor. Ah, mas essa oportunidade, as pessoas estão falando que é muito ruim, tem prejuízo, tem prejuízos. Morreram muitas pessoas queridas nossas, mas a gente precisa... Como? Não, é porque eu costumo dizer assim, falando como empresário, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. A gente não pode parar a vida. Né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. A gente precisa se aperfeiçoar. Essa oportunidade de eu ter um canal no YouTube, de eu ser mais assíduo no Instagram, veio por causa dessa pandemia, a distância. A primeira live que eu fiz em abril, eu fui bem resistente com a coordenadora lá do curso, eu sou professor na Uninassal, mas a gente conseguiu superar, e esse primeiro vídeo já foi colocado no nosso canal, assim como eu lhe peço permissão também, a gente já tinha conversado, mas agora em público, com certeza, de colocar esse vídeo também no nosso canal. E muito obrigado a você pela confiança, a você por estar conosco, a você por dar esse espaço, por abrir as portas do Maranhão para a gente. E já tinha aberto aqui, o pessoal da Água Doce já tinha aberto, né? Mas aí você um pouco mais distante. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando, a todos que vão assistir no YouTube, que vão assistir no IGTV, que estão, na verdade, assistindo agora, né? Não importa que dia estão assistindo. Mas é isso. E que a gente saiba dar os méritos a quem realmente os tem, que é a Deus, que nos dá o dom da vida, que nos força para trabalhar, que nos dá energia, inteligência, que nos ilumina o caminho e que a gente tenha coragem, também dada por Ele, para seguir esse caminho iluminado. Muito obrigado. Vamos botar para gerar. Diga lá, meu querido. Muito obrigado, meu agradecimento especial a todos vocês que participaram, ao meu diretor Cláudio Henrique, Jean, professor Vitor e todos aqueles que participaram. Muito obrigado ao Thaleson que estava aqui, ao pessoal da equipe, a Rosilane que estava anotando as coisas, ao Arnaldo